alguns instantes. Obrigado aos irmãos. Glória a Deus. Nós queremos continuar hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estávamos aqui orando em uma dessas reuniões que a gente tem feito antes da semana de Santa Ceia. E o Espírito Santo, então, ministrou no meu coração para falar sobre ele, em algumas reuniões desse mês. Irmão, olha para mim, por favor. Eu estou um tanto quanto preocupado com o que vejo. Nós estávamos ali falando sobre a importância de nós andarmos guiados pelo Espírito Santo, e me parece que em alguns aspectos a igreja não entendeu ainda a importância que esse assunto tem. Eu queria incentivar você, nesses dias, como cristãos pentecostais que somos, a te empenhar mais em buscar a presença do Espírito Santo e não perder estas oportunidades de nós estarmos juntos aqui, orando e buscando a presença de Deus, certo? Então, querido, não deixa passar essas oportunidades. Olha para mim aqui, não deixa passar essas oportunidades. Amém? Nós vamos ainda continuar durante o mês, mas eu estava lendo um pouco sobre o assunto, e nós vamos na próxima quarta-feira, então, destrinchar um pouco mais sobre os dons. Nós falamos aqui no domingo que começamos esse assunto sobre a importância de nós sermos um rio de águas cristalinas que flui do trono de Deus, amém? E a importância do tipo de água que sai do nosso interior. Eu lembro que disse que nós não fomos chamados somente para sermos cheios do Espírito Santo, mas o Senhor Jesus diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, e ele estava se referindo então ao Espírito da verdade, o Espírito Santo. E eu lembro que uma das coisas que nós citamos aqui nessa ministração foi que uma vasilha com água parada, ela vai com o tempo estragando, criando limo, a água vai cheirando mal. Por isso é importante nós compreendermos que não basta nós somente sermos cheios do Espírito Santo, mas que nós precisamos transbordar a presença do Espírito Santo. Amém? Então a nossa oração, ela deve ser diferente. Ela deve dizer: Senhor, transborda em mim, através de mim, para que esse rio, como Ezequiel 47 falou, esse rio que sai do templo, do santuário de Deus, por onde ele passar, ele continue então transformando, regando, gerando vida, dando manutenção onde precisa dar. Amém? Esse é o nosso trabalho. Amém, queridos? Então, na semana passada, nós trabalhamos um pouquinho sobre ser cheios do Espírito Santo, mas antes nós sermos limpos. Não adianta nós pedirmos que o Espírito Santo transborde em nós, se nós estamos com grandes problemas no nosso caráter. Porque um caráter deformado, ele é um dos obstáculos para que a água que flui de nós seja uma água cristalina, uma água que gera vida onde há morte, uma água que dá manutenção à vida. Amém? Uma água que gera alimento e remédio. Você entende isso? Então, quando for orar, diga: Senhor, por favor, flui através da minha vida. Amém? Que não seja uma água parada, mas que seja uma água constante jorrando no meu interior, e que essa água, então, além de me limpar, ela também transborde na vida daqueles que estão perto de mim. Amém? Agora vamos lá. Quando nós falamos do Espírito Santo, e nós temos assunto aqui para muito tempo, certo? Para horas, mas eu quero hoje focar aqui sobre a importância, claro, de nós buscarmos os dons do Espírito Santo. Talvez, querido, um dos motivos que algumas pessoas hoje se aquietaram com relação a isso, mesmo sendo pentecostais que somos, é o fato de nós vermos muitas coisas
que não são manifestações do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que assim como existe um falso dom, o verdadeiro dom, ele não deixou de existir. Amém? Então nós precisamos aprender a diferenciar isso. Mas é fato que durante os anos, principalmente nos últimos 10 anos para cá, nós começamos a ver muitas manifestações, entre aspas, que se diz do Espírito Santo, que causou nas pessoas um certo escândalo, que causou nas pessoas um certo receio de se entregar. Deixa eu falar uma coisa para você: os dons do Espírito Santo foram distribuídos para cada um de nós, e talvez aí dentro tenha algo adormecido que o Espírito Santo quer reavivar nesses dias. Amém? O fato, querido, de nós vermos algumas coisas que não são bíblicas, não significa que nós precisamos nos recolher e simplesmente anular aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. E eu já conheci pessoas que fogem disso. Ao mesmo tempo, já vi pessoas que elas procuram os dons, elas oram, e isso não é errado, porque a Bíblia nos orienta a buscar com zelo esses dons do Espírito Santo. Agora, a pergunta que eu queria fazer hoje, que o Espírito Santo fez para mim primeiro: o que é que nós estamos fazendo com as coisas que Deus nos dá? O que nós estamos fazendo, por certo, se você está aqui nessa noite e já recebeu algum dom e já se manifestou na sua vida esse dom, eu quero fazer uma pergunta: o que você tem feito com o dom que o Espírito Santo te deu? Ou talvez você sabe que recebeu algo, mas isso está aí adormecido no seu interior, e essa é uma pergunta interessante. Por que nós queremos os dons e o que nós fazemos com aquilo que o Espírito Santo tem concedido? E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve então aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, por favor, abra comigo. 1 Coríntios 12, aleluia. Você tem Bíblia? Eu não estou ouvindo barulho de folhas. Folha para mim, para vir aí. Mexe as folhas da tua Bíblia aí. Olha que gostoso. Isso, né? Legal. Pastor, a Bíblia no celular é pecado? Não, é pecado se você ficar olhando o Facebook durante o culto, né? Mas ler a Bíblia não é, são as mesmas palavras, amém? Versículo 1 diz, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Todos acharam? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito, né, ou amaldiçoa. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Pai, mais uma vez, nos humilhamos na Tua presença e pedimos, por favor, Espírito Santo, ministra os nossos corações nessa noite. Senhor, que nós possamos sair daqui com essa sede, com esse desejo, mas com entendimento do objetivo de nós termos os dons do Espírito em nós. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo começa no versículo 1, citando algo que, se nós formos procurar pelas Escrituras, nós vamos achar vários textos que nos incentivam a sermos conhecedores dos assuntos de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. Esse é um dos textos. Você vai ver Provérbios, tem vários textos que nos indicam a buscar então conhecimento e sabedoria. E nesse momento, a respeito dos dons espirituais, o apóstolo Paulo fala com uma igreja de Corintos, que era uma igreja que, pelo que é citado nas Escrituras, tinha já os dons do Espírito, mas me parece que as coisas, elas estavam um pouco desorganizadas, não só nesse aspecto,
mas em toda a igreja. Se nós lermos a história da igreja de Corinto, nós vamos ver pessoas, irmãos, por exemplo, tendo que procurar uma justiça lá fora para resolver os seus problemas, ao invés de procurar o pastor daquela igreja, e ali diversas coisas. Bom, Paulo aqui está falando então sobre os dons, mesmo que essa igreja tenha já todos esses dons, não é somente ter, mas nós precisamos organizar. Por isso ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês fiquem sem conhecimento, certo, a respeito desse assunto. Quando nós vamos no versículo 2 e no versículo 3, nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Os dons, eles não são coisas de uma velha vida. Os dons do Espírito estão reservados para os nascidos de novo, que inclui eu e você. Você é nascido de novo? Quem é nascido de novo aqui? Tem certeza mesmo? E o pastor vem com essas perguntas de pegadinha, né? Não, é só uma pergunta mesmo, não tem nenhum fundo, né? Não tem nada demais por trás. Mas isso está reservado para os nascidos de novo. A primeira manifestação forte, então, do Espírito Santo, com exceção do que o Antigo Testamento diz, que o Espírito do Senhor falava e tal, falava com fulano ciclano, mas nós vamos ver em Atos capítulo 2, que a Bíblia diz que havia um grupo de pessoas, assim como nós estamos aqui nessa noite, só que eles estavam lá jejuando e orando já há muitos dias, e nesse momento então, obedecendo uma orientação de Jesus, onde disse: não saiam de Jerusalém, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Em Atos capítulo 2, então, há esse evento do Espírito Santo tomando aquelas pessoas, e ali então, todos falando em língua, e assim vai. E aí nós começamos esse assunto. Querido, preste atenção. Os dons do Espírito Santo não são para pessoas que ainda não receberam a Jesus, é para os nascidos de novo. Versículo 2 diz: sabeis que outrora, antes, em outro tempo, quando ereis gentios, e os gentios aqui significavam as pessoas que ainda não haviam se convertido ao Evangelho de Jesus, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa interessante de nós compreendermos. Não há como nós misturarmos, então, na nossa vida, os dons do Espírito Santo com uma vida mundana, com uma vida desregrada. Certo? Nós precisamos compreender, querido, que a nossa oração nesses dias, como falamos antes, deve ser uma oração onde a água do Espírito vai limpando o nosso interior, porque há uma separação aqui muito clara daqueles que ainda não haviam recebido Jesus, daqueles que não estavam andando em novidade de vida, para aqueles então que recebem os dons, certo? Seguindo, no versículo 4 ao 6, ele mostra então a trindade envolvida no exercício dos dons. O versículo 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diga, o Espírito é o mesmo. Versículo 5, também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diga, o Senhor é o mesmo. Versículo 6, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. Quando nós falamos de dons, e é claro que nós vamos ver em seguida, que a Bíblia diz que o Espírito Santo concede a cada um conforme lhe apraz, é o Espírito Santo sim, mas nós precisamos entender que Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa e estão envolvidas nesse processo dessa distribuição de dons. Agora, vamos lá, vamos voltar à pergunta inicial. Por que nós queremos os dons? Ou o que nós fazemos com os dons que Deus nos deu, ou tem nos dado, ou vai nos dar? E duas coisas importantes aqui. Eu quero ler com você o versículo 7 que diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Preste atenção nessas palavras. A cada um, diga comigo, a cada um. Olha para o seu irmão, você já recebeu algo de Deus.
Agora pergunta para ele: o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Querido, nós precisamos tentar decifrar o porquê, se nós recebemos o Espírito Santo de Deus, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, o porquê que nós ainda, em alguns aspectos, somos crentes fracos. O porquê nós não ousamos mais. O porquê, meu querido, muitas vezes nós vemos alguém enfermo e nós ficamos na dúvida, oro ou não oro, e às vezes o Espírito Santo já nos deu autoridade para fazer aquilo, e até mesmo o dom de cura. Nós vamos falar disso na outra semana, mas muitas vezes nós ficamos tão enfraquecidos, nós ficamos tão sem ânimo, quando se trata das coisas do Espírito Santo. E nós precisamos, talvez nesses dias, voltar a falar sobre esse assunto, e não só falar, mas buscar mais, porque quando nós olhamos nas Escrituras, nós vamos ver o Espírito Santo contemplando cada um de nós como a sua igreja, membros do corpo. E a Bíblia diz então, olha aqui, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Eu não sei, talvez eu me conheço um pouquinho e sei o porquê, na minha caminhada, eu comecei a esfriar com relação aos dons do Espírito Santo, a essas manifestações. Talvez um dos motivos foram exatamente esses. Chegou um momento que parece que falar em línguas na igreja era algo vergonhoso, porque o que os visitantes vão pensar? Porque às vezes as pessoas estão em casa olhando algumas coisas na internet e elas colocam tudo no mesmo saco. Agora, querido, esse tipo de pensamento não é um pensamento de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo que está em nós. Amém? Então eu creio que é tempo de nós reavivarmos isso. É tempo de nós clamarmos e pedir. A Bíblia nos incentiva a buscar esses dons. Agora, a grande pergunta e a segunda coisa dentro desse versículo qual é o objetivo dos dons nas nossas vidas? Qual é o objetivo? Olha aqui, ele diz o seguinte: visando um fim proveitoso. Quando nós olhamos para essas palavras, nós vamos entender também que o objetivo dos dons é cumprir um objetivo final, algo que Deus quer fazer em nós e através das nossas vidas. Agora vamos lá, pastor, o que é um fim proveitoso? Eu vou usar um exemplo aqui, bem prático, e você vai entender. Nós estávamos aqui outro dia fazendo essa parede, botando aqui as placas de gesso, e aí o nosso irmão Rogério disse assim: ô pastor, vai botando os parafusos. E de repente, só que é macio, gente, eles foram exagerados, né? De repente eu estava por aqui assim, botando um parafuso, e aí eu tive que dar uma batidinha no parafuso que estava aqui, só que eu estava com uma parafusadeira na mão. Qual é o objetivo da parafusadeira? É parafusar, não martelar, certo? Deixa eu falar uma coisa para você. O fim proveitoso da parafusadeira não é utilizá-la como um martelo. Assim como se você pega um carro de passeio e coloca um cavalo dentro. Não estou falando do seu marido, irmã. Estou falando do bicho mesmo, né? Mas, querido, não é um fim proveitoso. Existe um objetivo final para cada coisa, para cada dom. E toda vez que nós desviamos então desse foco, toda vez que nós pegamos a parafusadeira, eu fiquei constrangido depois, comprei uma para mim, digo, não encosto mais na parafusadeira do irmão, que eles conseguiram deixar com vergonha, mas não foi forte, foi fraquinho, mas não é de fato o objetivo. Para isso tem martelo, e nós precisamos então começar a compreender quais são os objetivos dos dons nas nossas vidas. Então, primeiro deles, diga comigo, um fim proveitoso. Tem um objetivo final para ser cumprido. E no caso dos dons do Espírito Santo, e é aqui que eu quero parar um pouquinho, dada a introdução, abre comigo aí no capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 12, e nós vamos ver o fim proveitoso que esses dons precisam trazer. Capítulo 14, versículo 12 diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir
para a edificação da igreja. 3 coisas que ele fala aqui que é interessante. Primeiro, o desejo pelos dons espirituais. Pastor, isso é errado? Não. Nós devemos buscar, nós devemos desejar. Não significa que Deus vai dar todos os dons para uma pessoa só, são 9, para uma pessoa só. Mas talvez, querido, nós vamos ter algumas manifestações de vários dons, mas um deles pode ser mais forte nas nossas vidas. Então, deseje os dons. Isso é legal, isso faz parte da vida cristã. Se você quer ser uma ferramenta de Deus, querido, anseie por eles, ore por eles e peça, Senhor, de preferência me dá todos, certo? A mira na lua que você vai acertar nas estrelas, amém? E peça para Deus. Agora vamos lá, segunda coisa, procurar e progredir. Meu irmão, olha aqui para mim por favor. Se você é uma pessoa que tem, por exemplo, o dom da fé, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem o dom da cura, meu irmão, isso precisa te afetar primeiro. Isso precisa ser um instrumento de Deus primeiro para a sua vida. Não tem como dizer, querido, Deus me deu dom, Deus me usa em dons, mas a nossa vida é uma bagunça. Nós precisamos compreender isso. A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Então, primeiro, deseje sim. Mas se você está desejando e está buscando, ou tem alguma coisa de Deus especial na sua vida, progrida, porque o objetivo desses dons nas nossas vidas é a edificação da igreja. O fim proveitoso dos dons do Espírito Santo, aqueles que Ele mesmo distribui para quem Ele quer, é a edificação da igreja, a construção. É nós entendermos que esses dons precisam somar para que nós sejamos aquela igreja, então, que está sendo preparada para se encontrar com o noivo. É a edificação, é a construção, é a reforma. Você está entendendo? Então, não tem por que nós orarmos pedindo a Deus dons, se ao mesmo tempo nós não estamos disponíveis. Não ore por dons se você não está disponível, se você não está disposto, por exemplo, pastor, eu estou orando, pedindo a Deus que me dê o dom de cura. Primeiro, cabe a você pedir, mas cabe a Ele dizer o qual Ele vai te dar. Mas se Ele te dá, vai chegar um momento, por exemplo, que você vai ser chamado 2 da manhã, precisa você vir aqui na minha casa orar. Não, 2 da manhã não. Ei, para que dom então? Então, irmão, deixa para o outro irmão, certo? É fácil assim? Não é, porque é o Espírito Santo que dá. Mas nós precisamos compreender que nós não precisamos ser cheios de dons somente para ficarmos gordos espiritualmente, não. Deus quer usar as nossas vidas, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida para edificar o outro. Meu irmão, Deus quer usar você em todos os aspectos para abençoar a outra parte do corpo. Você entende isso? E os dons são assim, é para edificação da igreja. Então nós vamos ver que o fim proveitoso aqui é a edificação. Dons, preste atenção nisso, eles jamais deveriam ser usados para promoção de qualquer homem ou mulher. Mas o que nós percebemos hoje? Muitas pessoas estão ignorando isso e estão usando os dons que o Espírito Santo concedeu a elas para a edificação da igreja, para se promoverem, talvez diante das pessoas, para encherem igrejas. Querido, não é esse o objetivo. Diga comigo, os dons do Espírito são para a edificação da igreja. Tudo que passar disso está fora então de um propósito determinado já pelo Espírito Santo. E toda vez, preste atenção nisso, toda vez que alguém está empenhado em buscar os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, com a intenção de crescer nos olhos dos outros, de ser promovido, de assumir alguma posição diferente, nós estamos usando os dons não para um fim proveitoso, porque isso não é edificação do corpo, às vezes isso é edificação própria. Eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero isso. Não é assim que a Bíblia nos orienta a usarmos os dons do Espírito Santo. Você entende isso? Diga comigo, para um fim proveitoso. Quando nós olhamos para uma situação como essa, e nós vamos lembrar, é claro, de muitas coisas que a gente vê por aí. Eu não estou falando das manifestações do Espírito Santo.
Eu estou falando das manifestações exageradas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Às vezes, queridos, nós encontramos uma pessoa super espiritual. Ela mostra que tem vários dons para todo mundo. Mas o que a gente percebe muitas vezes é que todo aquele sensacionalismo é para esconder uma falha de caráter. Eu já acompanhei várias pessoas nessa linha, que quando chegaram diante de um desafio, de uma tentação, sucumbiram. Porque elas não estavam fortalecidas, elas não estavam desfrutando ou utilizando aquilo que Deus havia dado para elas ou não com um fim proveitoso. Deixa eu falar uma coisa, nós precisamos ser como João Batista, que diz que ele cresça e que eu diminua. João Batista, a Bíblia diz que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus, e ele diz: eu vou batizar vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Esse deve ser o nosso trabalho como igreja, preparar o caminho para edificar aos outros, para fazer os outros crescer, para abençoar a igreja. E os dons do Espírito Santo têm esse objetivo. Amém? É claro que essas manifestações podem acontecer lá fora. Claro que sim. Daqui a pouco é uma forma que Deus vai resgatar alguém lá do mundo, por exemplo, através de uma cura de enfermidade. Certo? Mas de certa forma, a igreja também está sendo edificada. Amém? Você ganhou mais uma igreja para Jesus. É mais uma pessoa. Agora, se não for para isso, aí nós precisamos lembrar da parafusadeira. Para que serve a parafusadeira? Para parafusar. Ô meu irmão, eu fiquei com vergonha do irmão, e eu tive que parafusar um monte de coisa depois, e eu não pedi para ele a parafusadeira, eu usei a minha furadeira, que não é para parafusar. Sabe o que aconteceu? A cabeça dos parafusos, tudo era muito forte, ela ficava redonda, assim, os buracos ali não tinha, botava fora, pegava outro. Não adianta nós querermos mudar a finalidade de algumas coisas, e principalmente quando nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios 14, a Bíblia nos incentiva, no versículo 1, por exemplo, a buscar os dons. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O significado dessa palavra zelo é grande cuidado, preocupação com alguma pessoa ou com algo. Procurai, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Individualmente. Aí, meu irmão, nós precisamos entender uma coisa. O nosso papel nesse negócio é buscar os dons. Amém? É pedir ao Espírito Santo: ei, acha graça em mim, derrama os dons sobre a minha vida. É o nosso papel buscar, mas é o papel do Espírito Santo distribuir como Ele quiser, para que isso então obtenha um fim proveitoso. Sabe por quê? Imagina se nós fôssemos portadores desse poder. Imagina se coubesse a nós escolher os dons. É claro que, muitas vezes, nós temos dificuldade até mesmo de conviver como corpo. Imagina que guerra seria dentro da igreja para nós escolhermos. Não, o Jader, não, esse dom é meu, esse é meu, não, esse é meu. Ah, não, o Christopher, esse é meu. Não, querido, o Espírito Santo é que sonda os nossos corações. Então, entenda isso de uma vez por toda. Não é o nosso papel escolher, o nosso papel é desejar, é buscar esses dons, mas é o Espírito Santo que vai distribuir ele como ele quiser, e ele fará isso para um fim proveitoso. Amém? Diga comigo: distribui como lhe apraz. É isso aí. Ele que olha para o seu coração, e aí eu quero dizer isso: se você não tem disposição para ir 2 horas da manhã, ou pelo menos pegar o telefone e orar com alguém, você acha que o Espírito Santo vai te dar esse dom? Não vai. Você não gosta de pessoas, você acha que Deus vai te dar alguma coisa que envolva pessoas? E aí nós vamos falar sobre os ministérios também, né? Não gosta de pessoa, mas quer ser pastor.
Então nós precisamos entender que é Ele que conhece e sonda os nossos corações, e que Ele então vai distribuir conforme Ele nos conhece, porque senão ficaria uma bagunça. E é claro, nós precisamos lembrar que esses dons então são para a edificação do corpo. Nós queremos hoje, querido, tirar um tempo para orar juntos. E sabe o que eu acredito? Que nós deveríamos nesses dias buscar mais, com mais intensidade, a presença do Espírito Santo. E sabe por que algumas pessoas não estão aqui hoje à noite? Porque tem vaga no culto. Semana que vem eu não sei se eu vou transmitir esse negócio aqui não. Só vou transmitir se encher o culto. Mas sabe por que às vezes a gente não está aqui? Porque a gente não tem como importante alguns assuntos. E se nós como igreja não compreendermos nesses dias que a presença do Espírito Santo transbordando nas nossas vidas é fundamental para que haja vida no corpo, querido, nós estamos perdidos. Porque nós falamos sobre Deus. Eu aceitei Jesus, porque Deus é amor. E o Espírito Santo? Qual é o papel dele? Qual é o trabalho? O que ele quer fazer em nós? O que ele quer fazer através de nós? E os dons que ele precisa, então, distribuir no meio da sua igreja para que o corpo seja edificado? E me parece que nós não estamos atentando para isso. Parece que a vida do cristão hoje tem sido a vida de vir à igreja 2 vezes por semana, no máximo, ouvir uma palavra, vai embora, e muitas vezes ouve lá na porta, já saiu. E o Espírito Santo? E essa água cristalina que flui do trono de Deus por nós. Então, meu irmão, tire mais tempo, te dedique mais a buscar a presença do Espírito Santo, peça a Ele os dons, me batiza, Senhor, com o Espírito Santo, me dá, Senhor, dom de línguas, Senhor, me dá dom de profecia, dom de discernimento de Espírito, palavra de sabedoria, dom de cura, dom de fé, dom de operação de milagres, peça para Ele, e deixa o Espírito Santo te fornecer aquilo que Ele quer, segundo o que Ele conhece do seu coração. Não fique ansioso. Amém? Eu não estou falando de ansiedade, eu estou falando de busca e de liberdade para que o Espírito Santo, então, possa fazer aquilo que é a sua vontade e possa te usar para ser um instrumento de edificação para a igreja, para o corpo de Cristo. Amém? Amém, gente? Aleluia. Então, vamos lá. O objetivo, fim proveitoso e edificação do corpo de Cristo. Nós, de fato, não temos nenhuma condição de escolher, porque o nosso coração é um coração inclinado para o erro, para o mal, mas o Espírito Santo, que nos conhece com muita profundidade, sabe aquilo que tem preparado para nós. Amém? E talvez, preste atenção, quando você recebeu a Cristo, você aceitou Jesus e começou a sua caminhada de fé, Deus já derramou algumas coisas sobre a sua vida, mas elas estão adormecidas por algum motivo, e nós precisamos então despertar isso dentro de nós, através da oração, através do jejum, através da busca constante da palavra de Deus, para aprendermos sobre isso, amém? Então Paulo disse, não quero que vocês sejam ignorantes com relação a esse assunto. Meu irmão, esta igreja não pode ignorar aquilo que o Espírito Santo, o condutor, o consolador, o guia das nossas vidas quer fazer. Amém? Nós não podemos ignorar isso, porque talvez tem coisas que não aconteceram, até com pessoas que estão perto de nós, porque nós não damos liberdade para o Espírito Santo ativar em nós esses dons. Porque talvez nós não nos preocupamos mais em buscar, nós estamos aqui querendo a receita do bolo pronta, nós estamos querendo, aliás, o bolo pronto, nem a receita, e nós precisamos entender, querido, que nós não vamos alcançar algo se não tiver preço, busca, e a presença do Espírito Santo vai tornar mais abundante em nós, quanto mais nós buscarmos Ele, amém? Então gaste tempo, irmão, tira um pouco teus olhos da televisão, tira um pouco teus olhos das coisas que não edificam na tua vida, e vá buscar a presença do Espírito Santo, se encha dele, e peça para Ele, por favor, Senhor, me usa como teu instrumento nesses dias, para edificar a minha casa, para edificar a igreja. Você entende o poder que está aí dentro de você? Recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo. Meu irmão, nós precisamos ativar esse poder, esse dunamis, essa explosão dentro de nós que é o Espírito Santo. E aí, preste atenção, por que nós encontramos muitos cristãos que estão enfraquecidos? Ô, irmão, por que nós encontramos gente inconstante? Por que nós encontramos pessoas que hoje, elas são levadas pelo vento, como a folha seca, como a onda do mar, hoje estão aqui, hoje estão lá? Por que no nosso meio tem pessoas enfraquecidas? Porque elas ainda não ativaram, ou não foram ativadas no seu interior por esse poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, mas ele não é cultivado, cultuado, buscado. Então nós vamos ver muitos cristãos que hoje estão bem, amanhã estão mal, hoje estão em cima, amanhã estão embaixo, e assim vão vivendo, é um ciclo a vida toda, nunca cresce, nunca avança. Enquanto ele está fazendo a volta no ciclo de novo, 10 já passaram por ele, estão lá explodindo, o Espírito Santo está usando, e ele não entende, por que comigo não acontece? Talvez porque nós não estamos cultivando essa presença do Espírito Santo no nosso interior. E eu não sei se você não aprendeu a fazer isso, ou talvez em algum momento parou de fazer, mas nunca é tarde. Esta é a noite de nós tomarmos uma decisão e dizer: a partir de agora, eu vou buscar essa presença abundante sobre a minha vida, e eu declaro que eu sou um instrumento do Espírito Santo que vai edificar a sua igreja. Amém? Amém, gente? E esse trabalho não é fácil. Quando nós olhamos ali para o que Jesus disse que queria que a sua noiva fosse, ele fala de uma noiva limpa, pura, sem mancha. Essa é a igreja, essa somos nós. E essa é a intenção do Cordeiro, nos encontrar no dia da grande festa, limpos pela palavra de Deus, sem mancha, sem sujeira. Agora, como é que isso acontece? Ah, pastor, eu venho aqui, ouço a palavra que é pregada e é só isso? Não, meu irmão. Aí perto de você, no nosso meio, tem ferramentas do Espírito Santo, com dons que Ele já derramou sobre você, para que você seja edificado por Ele. E também isso acontece com você. Amém? Agora nós precisamos, talvez, reativar isso no nosso interior. Pastor, eu nunca experimentei. Então ouse a te consagrar para Deus, a buscar a presença do Espírito Santo com intensidade e com sinceridade de coração, com esse entendimento. Os dons não são para a nossa visibilidade, mas são para a edificação da noiva de Jesus. Se tem uma pessoa que precisa crescer e aparecer aqui, é a noiva do Senhor Jesus. De ser edificada, é a noiva do Senhor Jesus. Dons do Espírito Santo nunca foram distribuídos para que homens e mulheres ficassem ricos ou famosos. Dons do Espírito Santo nunca foram distribuídos para colocar alguém na vitrine. E todas essas considerações são erradas quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido. E eu quero nessa noite, antes de orar com você, dizer, deixa eu falar aqui, olha para mim, não existe como ser uma igreja forte, uma igreja poderosa, sem a presença do Espírito Santo. Sabe como é que nós vamos nos tornando? Frios, racionais o tempo todo. Razão e a fé. E a manifestação do Espírito Santo. Se nós não entendemos que a pessoa do Espírito Santo é quem ficou para conduzir-nos hoje, nós vamos vir para reuniões como essa, meu irmão, e vamos sair daqui frios como entramos. Se nós não começarmos hoje a buscar mais a presença do Espírito Santo, nós vamos nos tornar ali na frente, talvez uma igreja religiosa, que vem para o culto, ouve a palavra, como se estivesse ouvindo qualquer outra história, e volta para casa e continua fraca, continua sem poder, continua sem explosão. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que ter o poder do Espírito Santo no seu interior, com força, para ser o homem da sua casa. Ô minha irmã, você precisa ter o Espírito Santo aí no seu interior explodindo, pegando fogo, para que você cumpra o papel pelo qual o Senhor te colocou aí nesse casamento. Filhos,
Vocês precisam da presença do Espírito Santo ardendo em vocês, para que o diabo não engane vocês com as propostas do mundo. Nós, como igreja, precisamos ter o Espírito Santo ardendo no nosso interior, porque reuniões como essa jamais deveriam ser reuniões onde o ministro fica dizendo: levanta a mão, adora, adora, e o pastor sobe e adora. Não, não, não. A igreja que é queimada pelo Espírito Santo, ela chega de joelho numa reunião como essa. Enquanto nós não compreendermos isso, querido, preste atenção. Talvez nós estamos apagando o Espírito no nosso interior. E ao mesmo tempo a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Eu fico imaginando como Deus olha para nós em um momento de adoração, e nós estamos ali, não tem por que adorar. Eu não tenho por que levantar as mãos. Ah, pastor, a minha vida está um inferno. Ah, pastor, está faltando isso. Ah, pastor, o meu marido, minha esposa. O meu irmão, nós estamos diante do Rei dos Reis. Nós estamos diante daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e quando recebemos Jesus, recebemos também a promessa de que nós teríamos junto conosco, dentro de nós, o Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo com essa presença? Nós estamos honrando o Deus que está no nosso interior, ou nós estamos tratando a nossa vida como mais importante do que Deus? Diga para o seu irmão: não apaga o Espírito. Diga para o seu irmão: não entristeça o Espírito. O Espírito Santo, querido, não está no nosso interior somente para ocupar espaço. Tem obra para fazer em nós e através de nós também. Um dos objetivos dele é nos manter animado diante dos desafios, é lembrar das coisas que Jesus ensinou, também é ouvir aquilo que ele tem nos ensinado. Nós não recebemos o Espírito Santo para ficar da mesma maneira. Me desculpa, não é para ficar da mesma maneira. Precisa haver em nós um avivamento, como houve lá naquelas pessoas que estavam ali reunidas, esperando a presença do Espírito Santo. Como a gente vem para este lugar? O que nós estamos esperando quando nós entramos aqui? Qual é a nossa oração? Isso, alguns cultos, preste atenção nisso, eu estou falando para a igreja. Alguns cultos, algumas reuniões me mostram que o único objetivo de nós estarmos nesse lugar é porque nós viemos aqui buscar algo. Olhe para mim, por favor, e grava isso no seu coração. Uma pessoa, diga comigo, uma pessoa que vem para a igreja só para buscar algo, está perdida. Você sabe o que significa isso aqui? A reunião do corpo de Cristo para adorar ao Senhor, para invocar a presença do Espírito Santo. Alessandro Vilas Boas é um irmão abençoadíssimo da área do louvor. Ele é um pastor? Não é pastor ainda, né? É um pastor, né? Um gurizinho novo, menino, uma criança, 46 anos. Não, esse sou eu, né? Mas ele bem novinho, deve ter o quê? 20 e poucos anos. E um dia ele estava adorando. Ele canta aquela música: eu quero conhecer Jesus. Depois ele diz: Yeshua. Em um momento ele sai então do altar e vai se sentar, tomar água. E alguém pergunta para ele: você não deveria de estar lá em cima? E ele disse: não, eu já cumpri o meu papel. A igreja está fazendo o que precisa ser feito. Você entendeu? Nós não deveríamos depender do Christopher. Amém, Christopher? Nós não deveríamos depender da Andiara, da Gabi. Quem mais canta aqui? Eu canto também, né? Mas não conta. Da Josi,
da Bruna. Nós não deveríamos depender da batida da bateria que nos emociona e nos deixa agitado, não. O que deveria queimar dentro de nós é a presença do Espírito Santo. E enquanto, meu irmão, preste atenção nisso, enquanto nós não compreendermos como igreja, você que está em casa, preste atenção nisso, enquanto nós não compreendermos que nós precisamos viver hoje para o Espírito Santo, nós precisamos acordar para o Espírito Santo, nós precisamos comer para o Espírito Santo, nós precisamos trabalhar para o Espírito Santo, nós precisamos vir à igreja para o Espírito Santo. A nossa vida não tem sentido, porque foi isso que Jesus disse: Ele vai estar convosco todos os dias, não tem como ignorar, não dá para dizer ao contrário, Ele está aí dentro de você e de mim. Agora a grande pergunta hoje é: ei, o Espírito está aceso ou apagado dentro de nós? Ah, pastor, eu estou buscando os dons. Lembra, antes de você buscar dons, deixa o Espírito Santo trabalhar primeiro no caráter, transformando a sua vida, porque esse é um dos primeiros objetivos. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho ensinado, disse Jesus. Então o primeiro trabalho do Espírito Santo não é distribuir dons, mas é mudar o nosso caráter, é transformar a nossa vida, é mexer naquelas coisas podres e limpar com esse rio cristalino que vem do trono de Deus. Agora, meu irmão, não adianta. Eu estava andando na Marginal Tietê, em São Paulo. Alguém já foi lá? Alguém já foi? É um esgoto a céu aberto. Cheira mal. Meu irmão, fede. Não dá para andar com o vidro aberto. E sabe o que eu estava lembrando quando estava passando por aquele rio? A nascente desse rio é uma água pura. É uma água potável, você bebe a fonte dela. E ela anda quilômetros, mas ela chega lá em São Paulo e ela se transforma naquela água podre que não dá para utilizar para nada. Ei, deixa eu perguntar uma coisa para você: como você começou? Era uma água limpa? O que aconteceu na caminhada? Onde está o Espírito Santo? Qual a autoridade, qual o domínio que Ele tem sobre as nossas vidas, meu irmão? Eu não tenho dúvida, olhando para as Escrituras, que Ele quer nos usar, amém? Mas antes, Ele quer nos transformar com a sua presença. Se nós compreendermos isso, preste atenção, nós vamos andar diferente lá fora. Se nós entendermos que quem está dentro de nós, todos os dias, até a consumação do século, é Deus, é através do Espírito Santo, nós vamos começar a agir diferente com a nossa família, nós vamos começar a agir diferente com as nossas atitudes, com as nossas palavras, em honra, em respeito e em temor ao Espírito que está no nosso interior. A Bíblia diz: Ele estará em vocês, amém? Agora a pergunta é: como está o Espírito Santo em nós? Apagado, entristecido? E eu preciso dizer para você isso para nós encerrarmos. Preste atenção. O modelo de vida que nós vivemos, as atitudes que nós temos, elas dizem com muita clareza como o Espírito Santo está no nosso interior. A maneira como nós vivemos, como nós nos portamos, como nós nos relacionamos, diz exatamente como está o Espírito Santo no nosso interior. Apagado, entristecido, desvalorizado. E nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa. É Deus, é o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Semana que vem nós vamos falar sobre os dons. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o que menos importa hoje aqui, querido, diante de algumas situações que nós estamos vivendo, é ficar pedindo para o Espírito Santo: me dá os dons, me dá os dons.
talvez a nossa primeira oração deva ser: Senhor, prepara o teu santuário. Prepara, muda, limpa. E eu queria convidar você nessa semana, ore por isso. Ora por isso. A Bíblia diz que não pode de uma fonte jorrar água doce e água salgada. Não fica legal, não fica bem, o testemunho não é bom. Quando nós falamos nos dons do Espírito, ou queremos mostrar para as pessoas que Deus nos deu algum dom, mas ao mesmo tempo as pessoas olham para nós e veem uma vida totalmente sem sentido. Uma vida que não honra aquele que está dentro de nós. Amém? O Espírito Santo precisa queimar dentro de nós. O Espírito Santo precisa jorrar abundantemente no nosso interior. Mas isso não acontece naturalmente. Amém? Nós precisamos buscar essa presença ainda mais. Amém? Vamos ficar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria convidar você, querido, para tirar uns minutos para buscar com intensidade a presença do Espírito Santo. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você. Olha para mim, por favor. Esse camarada aqui não vai buscar a presença do Espírito Santo para você. A Gabi não vai buscar por você, nem por mim. Isso é uma coisa pessoal, intransferível. Assim como o Espírito Santo está neles. Como diz o pastor Luciano Subirá, tem o templo do Espírito Santo e a catedral. Eu e o Cristo somos a catedral. Olha o tamanho nosso aqui, né? O Espírito Santo está dentro dele, está dentro dela, está no Jorge, está no Lívio, está na Fernanda, está em mim, mas ele está em você também. Você não é dependente de ninguém aqui para buscar a presença dele, amém? Você não é dependente de ninguém aqui para receber os dons. Você não é independente de ninguém aqui, a não ser do Espírito Santo nesse momento, para pedir: Senhor, flui dentro de mim, como um rio de água viva. Flui, flui, flui. Feche os seus olhos. Comece a adorar Ele nessa noite. Diga: flui em mim, Senhor. Arde no meu interior nesta noite. Arde no meu interior, Senhor.